sou Lara Crivellaro, diretora do Instituto Educbank, e nós estamos aqui juntos para mais um episódio do nosso podcast Pode Falar Gestor. O nosso podcast é um espaço de compartilhamento entre gestores, educadores, para debater assuntos acerca da educação. E hoje vamos abordar o tema Educação 5.0 e os impactos na gestão escolar. Estão aqui conosco o Ronaldo, que é mantenedor e diretor financeiro do Colégio Certos, o Marcos, que é diretor também de marketing do Colégio Certos, e o Rafael, que é mantenedor do Colégio Le Petit Nicola. Muito obrigado pela participação de vocês. Gostaria que vocês dessem uma breve palavrinha sobre a apresentação de vocês e o tema que nós vamos abordar hoje. Por favor, Rafael. Legal. Gostaria de agradecer o convite da Educbank, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje e, como eu disse, eu estou muito contente de tê-los como parceiros aqui nessa mesa para que a gente possa conversar. É uma honra, né? Diretores financeiros, diretores de marketing. Eu espero que o meu colégio também chegue e fique do tamanho de vocês aí, viu? Que eu estou muito contente com isso e estou muito feliz de saber que a nossa escola, que o meu colégio está caminhando para esse mesmo futuro de vocês aí. Muito bem. Marcos, por favor. Gostaria de agradecer o convite da Educbank e espero nessa mesa aqui a gente trocar muitas ideias, compartilhar informações, aprender muito e é isso. Bom dia a todos. Também agradeço o convite do Educbank, agradeço os amigos aqui na mesa e a ideia é contribuir e aprender também bastante aqui no dia de hoje. Hoje, então, como eu disse, vamos falar sobre a implementação da Educação 5.0 e como isso pode influenciar na gestão, né, de uma instituição de ensino, principalmente ligado às mudanças que isso envolve. Esse é um tema muito polêmico, porque não é só a questão do impacto na gestão, uma vez que a gente tem toda a parte de organização dos dados dos alunos, métricas, combinados de informações para lá e para cá, entre professores, entre famílias. Então, a tecnologia ela é bastante útil na gestão nesse ponto de vista, mas a gente tem desafios, e desafios que estão aí para a gente poder lidar com eles, como a inteligência artificial. Então, para a gente começar, eu gostaria de começar perguntando a vocês como nós podemos integrar o mundo, combinando o mundo digital, que deve combinar a tecnologia, a evolução da tecnologia, com o desenvolvimento das competências socioemocional dos nossos alunos. Como é que vocês veem esse desafio? Rafael, por favor. Legal. Antes de entrar toda a parte socioemocional, entrar todos esses desafios, eu tenho alguns pontos, né? Primeiro de tudo, eu falo sobre a pandemia. Nós vínhamos de uma educação de sala de aula, e aí a gente sempre usa muito esse assunto, que tudo mudou, né? Então, o telefone antes era aquele, como diziam, tijolão, né? Aquele tijolão. E aí você tinha o telefone na sua casa, o telefone fixo, o telefone celular, que depois apareceu, tinha a máquina de escrever, tinha a calculadora, e aí depois eles colocaram tudo de uma maneira compilada, né? Colocaram tudo junto e veio aí o smartphone. Isso mudou a nossa vida. E a educação, ela não mudou. Vamos pegar a escola de 1950, vamos pegar a escola de 1920, vamos pegar a escola de 2019. Uhum. Ela sempre veio no mesmo molde. Então, sempre o professor à frente, a sala, uma atrás da outra. E no ano de 2019 veio a pandemia. E aí aquilo foi um absurdo pra gente. Aquilo foi assim, e agora? Agora nós estávamos dentro da sala, dentro da casa das famílias. As famílias antes eram convidadas a entrarem na escola. E agora elas estavam dentro nós estávamos dentro da casa da família. E a família estava vendo a sala de aula acontecer, né? Então estava vendo aquilo acontecer. Isso, agora eu venho na parte do impacto socioemocional que isso trouxe, né? Primeiro, na parte da gestão. Como foi que a gente lidou? Como foi que a gente fez com que aquilo, naquele momento, aquele impacto fosse absorvido pelos professores? Calma, vamos com calma, vamos colocar metodologias, vamos trabalhar. Vocês têm essa capacidade. Depois a gente levou isso para a família. Aí as famílias começaram a cobrar aquele conteúdo. Não, mas eu quero isso, mas eu quero isso. Então, a gente teve um desafio muito grande, né? Foi um desafio muito grande.
E isso é uma coisa bacana, porque por que eu falei sobre a pandemia? Por que eu falei sobre isso? Porque a gente viu que dá para fazer. Então a gente viu que dá para alinhar tecnologia com a educação. E não só daquela maneira da sala de aula, onde... Eu falo muito sobre isso porque eu tenho muitos professores antigos, até eu tenho 36 anos, sou novo. Tenho professores lá que têm de docência é mais velho do que eu, né? E aí eles achavam que aquela educação de sala de aula, aquela educação onde as metodologias... não dá para colocar o celular dentro da sala de aula. Gente, claro que dá para usar o celular, né? Não dá para fazer uma aula invertida usando tal conteúdo. Não, dá sim. Eu usei o tema da pandemia para falar que isso trouxe um trabalho dentro da escola onde a gente conseguiu entender que realmente dá para ser feito. E as competências socioemocionais, elas podem ser colocadas dessa maneira tranquila dentro da sala de aula. Mas eu não vou me estender muito, senão eu fico falando, né? Eu vou abrir para vocês, porque depois eu tenho mais um negocinho para falar. E você falou agora, Rafael, em desafios, né? O desafio, quando a gente fala de tecnologia, ele é em todos os sentidos. Muito amplo. E um deles foi o início do nosso podcast aqui, com a Andressa Morelli, que teve um desafio de acessar a sua internet, porque na hora em que nós estávamos iniciando, ela caiu. Então, eu vou retomar aqui na apresentação. A Andressa é consultora, especialista em gestão. E obrigada, Andressa. Que bom que você conseguiu aí retomar seu contato. É um prazer tê-la. Nós estamos, então, iniciando a discussão sobre os desafios que a tecnologia pode trazer para a educação 5.0, e o Rafael fez o seu comentário inicial. Então, eu vou passar para o Marcos, e aí, na sequência, a gente já entra com você e o Ronaldo aqui. Marcos, a gente estava falando de desafio mesmo. O Rafael lidou mais com a questão pedagógica, né, no seu comentário, e eu queria ouvir um pouco de você a questão da comunicação, principalmente abordando um tema que hoje ele está extremamente polêmico, é a bola da vez da mídia, que é o fato do ChatGPT ter feito uma prova do Enem e ter tirado 100. Comenta isso, você que é diretor de marketing, que desafio é esse que de repente a escola descobriu que tem pela frente? Como o Rafael comentou, desde a pandemia foi uma dificuldade para ter essa comunicação com os pais, porque o colégio ainda vinha muito com aquela coisa da agenda escrita, para você estar se comunicando com os pais. Nós temos o aplicativo escolar na escola que faz esse tipo de comunicação, mas não são todos os pais que utilizavam. Então era muito complicado essa parte de comunicação dos pais se adaptarem à tecnologia. Depende muito do público-alvo da sua escola também, que tem na região, seus pais, os alunos. Então eu tenho muito público-alvo lá hoje na escola que não utilizam celular ainda, que não tem ainda, que são pessoas mais velhas. E era muito difícil essa parte da comunicação. Eles ligavam, a escola tinha que estar fechada, e eles ligavam na escola querendo procurar alguém para conversar. Não, preciso falar com alguém da escola, e aí não tinha como, porque não tinha mais ninguém. Escola fechada, todo mundo home office, trabalhando home office. Essa foi uma dificuldade muito grande. Até do professor se adaptar para conversar com os pais também. Fala assim que aí ficou dando aula ali, tinha vez que o pai passava atrás do aluno, tudo mais, então era bem complicado. Por professor, ou criança gritando, ou o pai trabalhando do lado, então essa parte da comunicação ali com o professor, com os alunos também ali para a aula também foi bastante difícil. Eu, como a parte de marketing, a maior dificuldade ali mesmo foi para poder explicar para os pais ali o que estava acontecendo no momento da pandemia, e com isso a gente foi aprendendo, todo mundo foi aprendendo, e hoje nós temos também lá um número bem maior que estão utilizando os meios de comunicação da escola, que nós aumentamos ainda mais. Então tem o WhatsApp, tem o próprio aplicativo, tem o outro material didático que é totalmente digital também, que faz toda essa integração, e os pais começaram a utilizar mais. Então vamos falar que a pandemia fez com que eles aprendessem essa parte da comunicação digital. E, Ronaldo, você acha que a questão financeira ficou muito prejudicada em relação à comunicação com os pais? Influencia bastante. E é capaz de melhorar agora a tecnologia? Ela influencia bastante, e é um assunto bem delicado, porque para você ter tecnologia você tem que ter investimento. E investimento não é só na ferramenta.
Ferramenta, como diz, é apenas uma ferramenta. Você tem que alinhar a equipe. Então, essa parte socioemocional é muito importante com sua equipe interna, com os pais, com os alunos. Você conseguir fazer e integrar isso. Eu costumo brincar que as necessidades são ilimitadas, mas os recursos são limitados. Então, quando você deixa lá, é importante você ter uma visão sistêmica, você ter as áreas do colégio, da gestão integradas, porque quando você pega o pedagógico, ele vai sonhando, e é o papel dele mesmo, quero recurso, eu quero, mas se você colocar uma tecnologia só por ter, só por investir, só por questão orçamentária, muitas vezes vai ser sucateada, subutilizada, ou até prejudicar a escola. Tem que fazer sentido, né? Exatamente. Andressa, por favor, comente pra gente essa questão do ChatGPT, que eu acho que é um tema quentíssimo aí, e o desafio que as escolas e os gestores têm pela frente, com toda essa inteligência artificial crescendo. Exatamente. A gente vê a IA, né, a inteligência artificial, os meninos falaram de tantos temas aqui interessantes, né? Rafael traz a questão da gente ser um país tão diverso, mesmo a 40 quilômetros de distância, né? E o Marco traz uma realidade de São Paulo, e a escola é em Interlagos. E muitos pais lá, eu acompanho aí a gestão do Certos, sei lá, desde 2018, né, gente? Já faz tempo, a gente está em 2023, tem 5 anos que a gente trabalha junto. O desafio que é fazer o pai baixar um aplicativo, como é que a inteligência artificial ela impacta no mundo hoje em dia e como é que a gente pode usar isso ao nosso favor, né? Então, sei lá, uns 3 anos atrás eu comecei a estudar muito sobre inovação, e quando você vai para essa pauta de inovação, a IA é algo que vem muito forte. E eu fiquei muito impressionada quando eu descobri que o maior impacto é na medicina e no direito. Então, onde existe mais tecnologia de inteligência artificial hoje no mundo é nesses 2 setores, né? Onde a gente entende que o homem é tão relevante, né? Na medicina tem uma relevância humana aí. Eu não consigo te dizer ainda o que eu acho dessa notícia tão fresca, porque esse final de semana eu li várias pessoas falando sobre o tema, e como é que a gente pode usar isso a favor da escola. Eu acho que isso, olha, assim, é o ponto ápice de algo que começa bem pequeno, né? E começa no entendimento da própria tecnologia, da própria inovação. Porque quando a gente entra com esse contexto da escola precisar inovar, num primeiro momento a gente achou que isso significava colocar tecnologia dentro da escola. E depois a gente percebeu que não. Que você colocar todas as salas com projetor, você dar iPad na mão dos professores, não garantiu um processo de inovação dentro da escola. Então, eu acho que quando você traz essa visão de um fato que aconteceu esse final de semana e que eu ainda estou tentando entender, não é nem ter uma opinião, é ter uma pauta para a gente colocar isso para pensar junto, porque eu acho que opinião a gente nem pode ter, né? Mas como é que a gente traz essa pauta, essa relevância da pauta da inteligência artificial? Hoje a gente vê, por exemplo, materiais didáticos, plataformas que já usam isso de maneira sistêmica dentro das escolas para um aproveitamento de estudo dos estudantes, né? Então, não é uma coisa tão distante, mas quando vai para esse ponto que você está trazendo, parece muito distante, parece... Não é, né? O Marco, ele é uma pessoa que a gente fala muito sobre essa questão de dados e informação. Qual é a diferença entre uma coisa e outra, né? Porque quando você fala dessa temática dentro da escola, parece que não cabe no ambiente escolar falar sobre dados, sobre métricas, né? Então, como é que a gente transforma dados em informação e que tipo de dados a gente precisa ter? E aí a gente vai para a pauta do computador fazendo a prova do Enem, assim... Mas essa pauta, ela precisa existir, ela precisa acontecer. Então, quando eu falo de KPI, quando eu falo de OKR dentro das escolas, o meu trabalho é juntar todo mundo, financeiro, pedagógico, administrativo, e falar, vamos desenvolver essa visão sistêmica e vocês vão tomar as melhores decisões para a escola de vocês, né? Então, o processo, ele é esse processo. A gente se encontra a cada 15 dias por 3 horas para fazer isso. Por quê? Porque um saber que vem do Ronaldo, que vem do Marco, que vem do Rafael, de mim, de você, todo mundo sentado junto, pensando, que vai começar a me dar a possibilidade desse entendimento enquanto equipe de gestão da escola.
a relevância da inteligência artificial, ela é um ponto dentro disso. Agora, quando eu acho que eu não tenho KPI na escola, quando eu acho que eu não tenho OKR na escola, quando eu trago isso fica tão distante que me assusta, não me aproxima. Então, como é que a gente arruma traduções que sejam mais próximas? Por exemplo, o KPI é número de estudantes alfabetizados ao final do primeiro ano. E o OKR é número de estudantes silábicos no primeiro trimestre. É simplesmente isso, né? Como é que a gente consegue trazer essa tradução? Porque se a gente fala de algo muito distante, a gente não consegue falar. Sem dúvida. Mas eu acho que uma coisa importante e nós não podemos negar, principalmente falando em educação 5.0, é a questão do aceitar que está aí, que vai acontecer e que não dá para a gente negar e achar que a escola vai ficar isenta dessa tecnologia 5.0. Então, um dos grandes desafios da educação 5.0, da gestão, eu diria, da gestão de uma escola, é a formação de professores. Isso que eu ia falar. A formação de professores, ela é constante, ela precisa acontecer. E o gestor é que tem que cuidar disso. Não dá para a gente ignorar a inteligência artificial. Ela está aí, ela vai acontecer e ela já está acontecendo, né? Eu acho que nesse sentido, o susto do final de semana que a Andressa está citando é exatamente esse, né? Ah, não, mas ele já pode acontecer na medicina, ele já está acontecendo no direito, mas ainda está longe da escola. Ele não está longe da escola. E os nossos alunos, eles são muito mais avançados do que nós, a nossa geração. Eles já nasceram com isso, com um computador na mão, com um iPad, né? Então, quando a gente está indo, eles já estão voltando. Então, a gente já viu dados de alunos que entregaram essays perfeitas na seleção de candidatura de universidades internacionais esse final de ano e que constatou-se que foi através dessa ferramenta. Então, nós temos que ficar atentos. Como é a gestão, a questão do investimento que a gestão precisa fazer para olhar esse e outros aspectos, pensando na formação de professores? Como é que você entende isso, Rafael, do seu ponto de vista, se a sua escola está preparada e o que você tem pensado aí pela frente em relação a esse tema? Olha, desde que a gente fundou a escola, minha escola tem 6 anos, né? Vai fazer 7 agora, dia 8 de fevereiro. Então, é uma escola nova. Porém, ela tem um projeto muito voltado mesmo para a área tecnológica. Desde que eu abri o colégio, eu entendi que, por exemplo, desde que a gente abriu, a gente tem agenda digital. Desde que a gente abriu, a gente utiliza plataformas. 85% das minhas matrículas, elas vieram através do Facebook e Instagram. Sem ser publicação paga, nem paga eu subir, era através de realmente orgânica, mostrando lá dentro o nosso trabalho. Mas o principal desafio que a gente tem é o letramento digital desses professores. Porque como você falou, os alunos eles nasceram dentro da tecnologia, o professor não. Então, para ele, existe um pré-conceito muito grande em relação a colocar isso. É aquilo que eu estava falando no início. A escola precisa entender que mudou. A escola precisa entender, e aí os professores que estão ali à frente fazendo, eles precisam entender que mudou, que não é mais daquele jeito. O professor detentor do conhecimento. Não, do conhecimento está na internet, você baixa tudo. Aí entra naquele negócio. É conhecimento ou é dados, né? Porque tá ali, será que é dados, é conhecimento? Então tem essa polêmica. Mas está ali. Na nossa época não estava. Na nossa época a gente tinha que ir lá na Barça, ou tinha que se reunir para a biblioteca, então fazia aquele grupo de estudo e ia todo mundo lá. E os professores, eles precisam, e aí entra o desafio da gestão escolar, que é o quê? Levar essa visão para o professor, para que ele estude, para que ele se aperfeiçoe nisso e para que mude essa visão. A partir do momento que você quebra esse paradigma de que a gestão, que a sala de aula é limitada ao professor à frente, com a reguinha, esse é o conhecimento e tal, você consegue fazer uma coisa melhor. Né? Então o professor precisa ter essa visão. E aonde é que vem essa visão? Aí é o desafio da gestão. Aí é a hora que a gestão vai ter que buscar ferramentas, vai ter que buscar canais, né, para que você consiga colocar. Dentro da nossa escola, por exemplo, eu falo muito sobre isso. Até eu sou parceiro dos sistemas Mackenzie de ensino. E quando a gente vai lá no Mackenzie, eu levo a minha escola inteira. Então, chega lá e aí o pessoal do Mackenzie fala, chegou a Le Petit, né, porque a gente chega com tudo. Mas eu falo para eles, por que vocês precisam participar disso? Porque ali é onde você vai ter vai se trocar um network. Então, assim, olha, isso. Vou usar essa metodologia dentro da minha sala. Vou fazer dessa maneira.
Então, são algumas das coisas que a gente pensa e coloca dentro da sala de aula no dia a dia. Mas é um desafio muito grande, é muito difícil, não é fácil, não é fácil. Então, eu falei numa reunião de pais esses dias, assim, que nós fomos formados numa educação onde era conteúdo, né? Então, a gente via conteúdo, 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 conteúdo. O aluno de hoje, ele quer outras coisas. Ele quer se relacionar, ele quer aprender a conversar, ele quer ter experiências. E se você ficar pautado numa educação de conteúdo, você vai ficar preso, né? Você vai ficar preso. Esses alunos que estão aqui agora, estudando na escola, são os pais daqui a 10 anos. E as escolas que não entenderem isso, daqui a 10 anos, elas não vão ter mais público para isso. Porque eles não vão buscar esse tipo, eles vão buscar essa educação que a gente está debatendo hoje. Isso mesmo. E, Andressa, sobre formação de professores e IA, como é que você completaria esse comentário do Rafael? Olha, vou falar da experiência que a gente tem vivido, né? Para a gente pensar em formação de professores, a gente primeiro precisa ter um descritivo de função desse professor, coisa que, no geral, as escolas não fazem, tá? Então, a gente tem passado por um processo de construção de descritivo de função de direção, coordenação. Qual é o papel da coordenação hoje no contexto que a gente vive? Isso precisa vir para a pauta e isso precisa estar claro, né? O orientador educacional, quem cuida de inclusão, quem cuida do socioemocional, porque senão fica tudo perdido e a gente não sabe o que é de quem. E a coordenação acaba assumindo a responsabilidade da sala de aula. Então, eu acho que o primeiro passo é um exercício de escrita de descritivo. A partir do momento que você tem claro o que você espera daquele professor, a gente passa por um processo de comunicação. E aí a gente fala, o papel do diretor é esse, do coordenador é esse, do orientador é esse, do professor é esse. Tá claro para todo mundo? Tá claro. Um professor, para trabalhar nessa escola, precisa fazer isso aqui. Tá bom. Quando eu tenho isso, aí eu consigo desenhar um processo formativo consistente. Por quê? Porque eu olho para aquele descritivo e vejo quais são as formações que eu preciso oferecer para que o meu professor consiga fazer o que está no descritivo dele. Então, a gente tem feito isso e tem sido uma experiência muito boa. E vou falar uma outra coisa que pode parecer disruptiva, mas que faz muito sentido e funciona, tá? Quem dentro da minha escola é capaz de dar essa formação? Porque é certeza que dentro da sua escola, se você tem um centro de formação organizado, se você tem alguém que olhe para isso com atenção e com critério, e você apoie as pessoas de dentro da sua escola para organizarem as formações, você vai precisar trazer pouquíssima gente de fora. Então, como é que eu crio na minha escola um centro de formação aonde eu trabalho validando as pessoas que eu tenho dentro da minha escola? Então, na minha concepção do que eu olho para a educação, a gente consegue fazer isso porque a gente tem conseguido. Mas, quando a gente fala de aprendizagem, a gente tem que pensar em o tal do chá da competência. Conhecimento, habilidade e atitude são coisas distintas. Não é a mesma coisa. Eu dar uma formação não garante, né, taxonomia de Bloom, que o meu professor vai aplicar aquilo na sala de aula. São processos diferentes. Para ele aplicar, a coordenação precisa apoiar. E aí, algo que é muito importante. E qual é o processo de formação dos gestores da minha escola? Em que momento eu paro para desenvolver competência na minha equipe gestora? O que a minha equipe gestora precisa aprender para dar conta dos desafios que a gente tem hoje? Porque se eu não começar daí, não adianta eu falar para o professor usar IA, usar a plataforma disso, o aplicativo de não sei o que lá, porque o modelo de gestão precisa comportar processos de inovação. E para isso a gente precisa trabalhar o desenvolvimento de competências de gestores. E, Ronaldo, complementando isso que você, que a Andressa, o Rafael acabaram de falar, como diretor financeiro de uma instituição, você acha que o investimento necessário para se fazer essa organização, formação de professores, comunicação com as famílias, precisa ser muito alto? Ou é um custo muito caro para a escola?
Ou você entende isso como até uma economia? Eu não entendo como um custo muito caro, mas não deixa de ser um investimento relevante. O que a escola precisa fazer é priorizar. Qual que é a minha prioridade? Então, quer dizer, quando você está falando em indicadores e tudo mais, você tem as pesquisas lá, pensa, elabora direito sua pesquisa, entende onde está tendo a dor da escola. Porque senão, às vezes, a escola vai colocar dinheiro aonde é mais fácil. Às vezes é mais fácil construir um banheiro, às vezes é mais fácil fazer situações que não dependem de pessoas. E visível, né? Isso, visível, que vai ser tangível para o pai, para a matrícula, para tudo mais. Essa parte, ela demanda, além do investimento, então não é um custo, é um investimento, demanda esforço emocional, socioemocional, que a gente está falando aqui. Da parte de quem está liderando, da parte de quem está tocando o projeto, mas também da parte de quem está envolvido nesse projeto. Não é simples. E também é um trabalho a longo prazo. Você tem que ter metas. Quais são as métricas que você vai colocar e quais são as metas que você vai ter? Porque se você não pensar a longo prazo, não adianta. Né? Então, eu vou colocar... Vou dar um exemplo. Vou colocar uma agenda assim, assim, assim. Faz sentido isso para sua equipe? Faz sentido isso para seu quadro de famílias? Faz sentido isso para o que você pretende? Talvez não. Né? Então, você precisa pensar a longo prazo. Eu estou colocando, porque senão você fica colocando dinheiro em coisas que não vão trazer retorno. Sem retorno. Não traz retorno. Se não traz retorno, não é benéfico. Então, precisa primeiro, vai atingir o objetivo? Em quanto tempo vai atingir? 6 meses? 1 ano? 2 anos? Tá, então qual vai ser o meu custo de investimento dentro disso? E aí eu vou pensar em relação a isso. Digo isso porque, desde que a gente implantou dentro da escola, eu já dei muito murro em ponta de faca. Por quê? Não, vamos colocar tal coisa dentro da escola. Então eu peguei a minha grade curricular e desde a educação infantil até a 3ª série do ensino médio, eu coloquei aula de tecnologia. Não fez sentido nenhum, porque eu não estava preparado para este momento. Então a aula de tecnologia que tinha dentro da grade acontecia? Não. Era relevante para a escola? Não. O que a escola precisava naquele primeiro momento, que era lá no início? Bons professores. Então a gente precisava primeiro adequar os professores, depois montar uma equipe de gestor. Porque eu não tinha uma equipe gestora. Era eu sozinho. Como é que eu consigo coordenar? Marketing, publicidade, gastos. Então tudo precisa ser pensado a longo prazo. A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Quais são os projetos que você vai colocar nesse momento? Sem dúvida. E a escola também é um período sazonal, né? Você tem que colocar prioridades para onde você vai estar fazendo esse investimento. Um exemplo, quando a escola precisa de matrícula para se manter. Então, o investimento vai ser maior ali no período de setembro até fevereiro. Vamos investir mais aonde? Na parte do comercial, do marketing, vamos divulgar mais a escola. E depois isso daí com a identidade, melhorando, pintando a escola, melhorando a fachada. Então, é o que o Ronaldo colocou e o Rafael. Tem que ter uma prioridade do que da parte do investimento, porque senão você acaba jogando dinheiro fora e não traz o aluno. Então, tem que fazer todo esse estudo, por isso que tem os indicadores ali, pesquisas que nós fazemos também com colaboradores, com os próprios pais, sempre a gente faz pesquisa com eles de satisfação, para saber o que a gente pode melhorar ou não, e aí vai nos investimentos. Às vezes até o marketing quer alguma coisa, o financeiro me trava. Não, Marcos, não tem. Eu falo, mas Ronaldo, eu quero alguma coisa aqui para poder fazer essa divulgação, porque lá na frente vai trazer matrícula para gente. Então fica sempre essa troca, isso daí também é muito importante ter essa integração quando tem departamentos para poder ter essa troca e estar ali brigando ali um pouquinho. E como é que você faz? A tecnologia tem sido sua aliada na comunicação com as famílias e trazendo novos alunos? Sim, como o Rafael comentou, aumentou muito o nosso poder na parte do Instagram, Facebook, de ter matrículas no colégio, visitas. Então aumentou o número de leads ali significativamente. Hoje o investimento maior do marketing é voltado para as redes sociais, e totalmente digital, mídias digitais que nós estamos trabalhando agora. Trabalhamos ainda com mídia impressa, ainda com algumas coisas, mas vamos falar que é um percentual menor, mas que ajuda muito. Eu vou falar que ele contribui, mas o digital hoje é o carro-chefe, né? Muito bem. Bom, pessoal, eu acho que a gente conclui aqui do que nós estamos falando que a tecnologia 5.0 ela tem que ser muito mais uma aliada do que uma vilã para a escola, Sim, né? Nós não certeza. podemos negá-la, ela está aí. Como é que nós podemos fazer dela a nossa aliada? Trazendo mais alunos, preparando mais a gestão com informações, com dados e principalmente com comunicação sobre a escola. Então, eu queria pedir a vocês agora para fazer um resumo e uma frase, um comentário, um pensamento de fechamento para esse nosso podcast, esse mais um episódio do Pode Falar Gestor, porque, afinal de contas, são vocês, gestores, falando para outros gestores.
Por favor, Rafael. Olha, eu acho que a gente sempre precisa estar muito alinhado, gestão, professor, gestão, gestão e família. Porque a partir do momento que você tem o diretor, ou o gestor, ou o mantenedor lá no alto da pirâmide, e o aluno e a família lá embaixo, e você não tem essa integração, isso não dá certo. Então a gente precisa caminhar junto, a gente precisa caminhar. A gestão escolar, principalmente, ela precisa caminhar em prol dos alunos e em prol dos professores. Porque a partir do momento que você tem essa visão, peraí, eu tenho um professor, conheço várias pessoas, vejo várias pessoas e eu costumo ver assim, essa professora não dá certo aqui e vamos tirar ela. Não é assim que funciona, gente, não é assim. Essa professora não dá certo aqui por quê? Será que a gestão está alinhada? Será que a gestão está realmente entendendo por que essa professora não dá certo? Eu tinha uma professora, ela não tinha perfil nenhum para ser professora de berçário. E pelo RH, contratação, ela acabou indo para o berçário. E eu faço esse acompanhamento, eu faço essa visão dentro da escola, eu fico olhando ali o que está acontecendo. E eu costumo dizer o seguinte, se eu te der um batom agora, você passa o batom no rosto, não passa? Mas se você não vê você passando o batom, você pode ter certeza que você vai borrar tudo. Então, assim, a gente precisa ver o que está acontecendo. Precisa trabalhar com números, precisa trabalhar com dados, precisa ter tudo informatizado, né? A nossa parte de cobrança hoje, muito legal da EducBank também, hoje está tudo informatizado. Né? Então tá tudo lá, então a gente sabe exatamente quem está recebendo, quem não está recebendo. Então assim, tudo isso precisa estar muito alinhado dentro da escola, a gestão ela precisa ter essa visão de que o professor sozinho não constrói a escola e a gente precisa realmente levar para o professor o que ele realmente necessita e trazer do professor aquilo que ele também pode agregar para a escola, porque o professor agrega muito, né? Afinal é ele que está dentro da sala de aula. Ele sabe exatamente a particularidade do João, da Maria, do Carlos, do Augusto. E a partir do momento que você começa a entender... Porque cada escola é uma escola, gente. Cada ambiente é um ambiente. Eu tenho famílias de público A, B, C, E. E eu moldo o meu colégio. Moldei o colégio Lepetit Nicolas. Então agora eu tenho o colégio Lepetit Nicolas. E aí eu preciso atender a minha demanda. A demanda da sua escola é uma outra. Claro que a gente fala sobre várias e vai integrar. O que dá certo para um não dá certo para outro. Então a gente precisa entender isso. E aí, só para concluir, a frase que a gente usa muito na escola é: o extraordinário acontece aqui. Essa é a minha propaganda final. Porque assim, eu falo para os pais, nós não somos assim. Nós estamos assim. Estamos construindo com vocês, famílias. E vocês estão construindo o colégio juntos, né? Estamos construindo juntos. Então, o extraordinário acontece aqui. Aqui é feito. Aqui não vou colocar assim, a gente colocou tantos na universidade. Isso é muito bacana. Propaganda é excelente, muito legal. Dá certo? Dá. Deu certo até quando? Não é mais isso, aquilo que a gente estava falando do início. As pessoas não querem mais isso. As famílias não vão querer mais isso. Nesse momento ainda, algumas famílias ainda buscam, mas muitas famílias já não buscam mais esse tipo de educação. Elas buscam mais uma educação pautada no ser humano, pautada na visão do afeto, na visão do carinho, na visão, eu quero meu filho feliz. Eu chego lá na escola, chega pais lá na escola que falam assim pra mim, eu quero meu filho feliz. Ele veio de uma escola onde a escola sufocava ele com excesso de atividade, com isso. Eu falei, aqui ele vai ter tudo isso. Só que aqui ele vai ter tranquilidade para fazer tudo isso, porque isso faz parte. Mas ele vai ter tranquilidade para fazer tudo isso. Então, para concluir, é isso. Né? A gestão precisa estar junto com os professores. Muito bem. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a tecnologia, né? Que a tecnologia na escola ela vem só para agregar, para ajudar todos os departamentos, não só na parte dos professores, mas todos os departamentos. Até no caso, um exemplo de manutenção. Você ter um chat point lá para poder já marcar tudo certinho, o que você vai ter que fazer ou não. Isso é muito importante. Com isso, você faz com que todos os seus colaboradores e alunos, toda a comunidade escolar vai se atualizando. E aí com isso vai cada vez mais evoluindo, vai crescendo. Um exemplo que até a Andresa com a gente, os professores não conheciam muito professores coordenadores sobre os OKRs e os KPIs. E aí montou uma formação para eles, para apresentar para os professores. Então, hoje a tecnologia ajuda você a tomar decisões de forma mais assertiva. Porque antes era muito no achismo. Então, não, acho que aqui vai dar certo, vamos fazer assim. Hoje não, hoje você faz pesquisa, você tem números e vai tomar decisões em cima daquela pesquisa que você fez, dali dos indicadores que apareceram. Então, a tecnologia só faz evoluir cada vez mais aí a escola.
Vamos pro Ronaldo e deixar a Andressa para fechar. Acho que é importante entender que jamais é um vilão, ela faz parte, ela sempre existiu. A única coisa é que ela sempre não vai evoluir, vai continuar evoluindo e sempre vai continuar evoluindo. Eu acho que antes de mais nada é o relacionamento. Você tem que ter um objetivo, você tem que saber onde que é, tem que identificar muito bem através da tecnologia, pesquisa, qual que é o perfil do público que você atende. Você tem que entender qual que é o perfil financeiro da sua escola, para você saber até onde suas pernas... Porque não adianta você ir para a feira educacional, você vai ver milhões de soluções lá oferecendo. Se você for comprar por causa de conversa de vendedor, na hora que ele fechou o contrato, ele sai de cena, é outra equipe que vai lá para dar as mãos e nem sempre vai acontecer da mesma maneira que foi vendido. Se você só colocou porque no achismo, você não vai chegar em lugar nenhum, você vai sucatear, você vai jogar, aí vai ser um custo, não vai ser um investimento. Então acho que independente do perfil da escola, tem que conhecer seu público, sua capacidade financeira, tem que integrar os demais gestores, que falo por áreas, né, gestores por áreas, a um limite, qual que é a minha verba orçamentária do ano? E vai lá, vamos aqui alinhar todo mundo no mesmo objetivo, mas você é responsável por essa verba. Não adianta querer mais se não tem de onde tirar, entendeu? Opa, peraí, vamos abrir uma exceção aqui, de onde que vai tirar o dinheiro, onde você vai manobrar esse recurso para poder dar conta desse projeto. Então acho que é um mix aí de pessoas, relacionamento, tecnologia, para a coisa caminhar. Muito bem. E Andressa, por favor, a sua fala aí para encerrarmos esse podcast incrível. Então, eu vou dar uma indicação de leitura, que foi uma indicação de leitura que mudou minha vida. Existe um livro que chama Quinta Disciplina, ele é do Peter Senge. Ele fala de organizações aprendentes. Então, o que eu acho que a gente pode fazer é pensar um pouco sobre isso, como eu torno a minha organização aprendente. Ter Senge traz 5 disciplinas no sentido da constância, da gente colocar isso para acontecer dentro da nossa organização. Ele, a priori, é um livro super de business, assim, mas que cabe muito para a escola. A primeira disciplina, ela é aprendizagem. A gente tem modelo mental, aprendizagem em equipe, visão sistêmica. Gente, foi a internet, vamos lá. As disciplinas são domínio pessoal, modelo mental, visão compartilhada, aprendizagem em equipe e visão sistêmica. Domínio pessoal é como eu posso ser criativo quando eu recebo alguma mudança. Então, ao invés de reativo, eu sou criativo, eu tenho domínio pessoal. Modelo mental, como o meu modelo mental é capaz de se ressignificar a partir do contato com o modelo mental de outras pessoas. Visão compartilhada. Como é que dentro dessa organização a gente consegue criar uma visão que sirva para todo mundo que está aqui dentro? Estudante, família, colaboradores, parceiros, prestadores de serviço. Então, como é que a gente compartilha da mesma visão? Aprendizagem em equipe. Como é que eu crio espaços de diálogos dentro da minha escola e não de discussões? Aonde eu acho espaços de diálogo que proporcionem aprendizagem para todo mundo. E isso tudo vai para a disciplina de visão sistêmica. Então, eu acho que se a gente torna a nossa escola um lugar de aprendizagem, uma organização aprendente, a gente é capaz de trabalhar com tecnologia, a gente é capaz de trabalhar com socioemocional, a gente é capaz... E como é que eu crio referências de que escola é essa? Então, eu preciso revisitar PPP, gente. Não dá para deixar o PPP na gaveta. PPP não é documento de gaveta, ele é documento identitário. Vai lá e olha o seu PPP, ele fala de você ainda. A sua visão, a sua missão e seus valores, eles estão condizentes com 2023? Comunique esse PPP, escreva descritivo de função alinhado ao PPP. Então, esses documentos identitários, eles vão dando clareza de que escola é essa. Então, eu acho que olhar para os documentos identitários, para a identidade da nossa escola e olhar para a aprendizagem dentro da nossa escola é a chave para a gente conseguir chegar aí e dar conta do desafio de cada dia, né? Muito bem, pessoal. Quero agradecer demais a participação de vocês. Acho que tivemos aí mais um episódio do Pode Falar Gestor muito impressionante, porque foram muitas riquezas que apareceram aqui.
Acho que temos temas para desdobramentos, inclusive, de novos episódios. E também quero agradecer a sua participação, que está conosco, nos ouvindo ou até nos assistindo. Muito importante para a gente poder contar com a sua participação e a sua presença. Também gostaria de sugerir que vocês nos coloquem novos temas de interesse. Manda pra gente, curte o nosso canal e nos informe sobre que outros temas você tem interesse em ouvir aqui. Então, chegamos ao fim e eu quero agradecer a participação de todos vocês. Siga o nosso canal e participe com a gente. Obrigado.